Olá para todos que nos acompanham no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar dos gigantes da Bíblia. Você sabe quem são eles? Nos próximos minutos nós vamos trazer toda a análise completa sobre o que a Bíblia fala sobre eles. E vamos propor um debate sobre a existência dos Nefelins e outros seres gigantes. Antes de mais nada, a gente precisa começar esse vídeo dizendo que o debate sobre os Nefelins infelizmente diminuiu nos últimos anos. E por isso, esse vídeo é tão importante. Em primeiro lugar, você sabe o que significa Nefelim? Essa palavra é derivada do hebraico Nefal, que significa algo próximo de ele caiu. Essa palavra aparece 3 vezes ao longo de toda a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Em Números, capítulo 13, versículo 33. E em Sabedoria, capítulo 14, versículo 6. Mesmo que essa palavra só apareça 3 vezes, a história dos Nefelins e aquilo que sabemos deles são de grande importância para nós. Os Nefelins são considerados como seres gigantes, mas vale a pena deixar claro uma questão aqui. A tradução de Nefelim como gigante só apareceu muito mais tarde. A Septuaginta, que é a versão mais antiga da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego, traduziu o termo hebraico para uma palavra grega que significa literalmente nascido da terra. Foi só nas traduções que vieram depois dessa que o termo foi substituído por gigantes. Martinho Lutero, por exemplo, se referiu aos Nefelins como tiranos, mas afinal de contas, o que as escrituras dizem sobre os Nefelins? Em Gênesis 4, capítulo 6, nós encontramos esse trecho. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Em Números capítulo 13, versículo 33, nós temos essa mesma ideia dos Nefelins, como seres gigantes. Vamos ler a passagem que fala sobre eles. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também, e éramos aos seus olhos. O que sabemos sobre os Nefelins é que eles eram seres de grande estatura e que eram dotados de uma grande capacidade, não só física, mas também mental. Os Nefelins, porém, costumam ser associados à tirania, porque eles usavam essa grande capacidade para oprimir os próximos. De acordo com certas interpretações, como aquela encontrada no livro de Patriarcas e Profetas, os Nefelins também usavam essa capacidade física e mental para os seus próprios prazeres. Os Nefelins, que são citados no Antigo Testamento, viveram no período pré-diluviano. Mas você deve estar se perguntando, qual é a origem desses seres gigantes? Afinal de contas, eles são humanos ou demônios, semideuses, ou uma raça altamente elevada próxima do Altíssimo? Bom, esse ponto ainda gera muita discussão e existe uma grande quantidade de interpretações sobre isso. Então, nós vamos ver as diferentes versões sobre a origem dos Nefelins. Mas, antes de falarmos sobre isso, é preciso que a gente tenha em mente que os Nefelins são citados no Antigo Testamento. Para quem já leu a Bíblia ou para quem estuda a palavra, não é nenhuma novidade que o Antigo Testamento é cheio de simbologia, alegorias e analogia. É justamente por isso que é difícil levar tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento ao pé da letra. Em muitos momentos, é extremamente necessário interpretar e entender a palavra como um todo. Então vamos retomar aqui o trecho que nós lemos em Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome, na antiguidade. Se lermos esse trecho com atenção, nós vamos encontrar uma possível origem dos Nefelins. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Mas quem seriam esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens? E quem são as filhas dos homens? É aqui que o debate fica interessante. Uma das interpretações diz que os filhos de Deus são os anjos. As pessoas que defendem essa teoria defendem que esses seriam os mesmos filhos de Deus que encontramos no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 38, versículo 7. Porém, é muito difícil que essa interpretação seja correta,
já que em Mateus capítulo 22, versículo 30, sabemos que os anjos não se casam. Deus não deu aos anjos a capacidade nem de se casarem, nem de se reproduzirem. Isso nós podemos encontrar em Marcos capítulo 12, versículo 25. Então, nós acreditamos que essa teoria de que os filhos de Deus em Gênesis não poderiam ser os anjos. Em Jó, sim, os filhos de Deus poderiam ser os anjos. É muito importante analisar cada verso da Bíblia dentro do seu contexto. Por outro lado, existe um ponto de vista que diz que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. Sete, para quem não sabe, é filho de Adão e Eva, irmão de Caim e Abel. Ele é o único entre os filhos a ser tratado pelo nome, tirando Caim e Abel. Então, nessa interpretação, os descendentes de Sete se envolveram com as filhas do homem. Mas quem, afinal, são as filhas do homem? Essas seriam as filhas de Caim. Mas as possíveis interpretações não param por aí. Uma outra visão sobre os seres gigantes diz que eles nasceram de poderosos reis que viveram no período pré-diluviano. E esses seres podiam ter quantas mulheres quisessem e tinham todo o poder e força que conseguiam. Eles eram reconhecidos por terem muito poder e por serem violentos, e muitas pessoas acabam chamando eles de filhos de Deus. Porém, aquilo que eles faziam ia totalmente contra os desígnios de Deus, e eles tinham orgulho de irem contra o padrão moral de Deus. Existe também uma outra interpretação que diz que os Nefelins nada mais eram do que seres que nasceram da união entre mulheres e demônios. Nós podemos ver essa ideia no primeiro livro de Enoque, um livro que é atribuído ao ancestral de Noé. No livro de Enoque, há passagens que dizem que os anjos caídos, seres demoníacos, que eram contrários a Deus, chamados sentinelas, tomaram várias mulheres como esposas, e justamente dessa união nasceram esses seres gigantes, que receberam o nome de Nefelins. O livro de Enoque ainda vai além e diz que esses seres gigantes eram muito poderosos, mas ao mesmo tempo que tinham grande poder, também tinham grande crueldade. E pouco tempo depois, eles acabaram se voltando contra os seres humanos. De acordo com o livro de Enoque, que seria mais ou menos o bisavô de Noé, os Nefelins foram enviados à terra para habitar o Monte Hermon, em Israel. Porém, essa interpretação não encontra nenhum tipo de respaldo nos textos sagrados. Na verdade, essa ideia que aparece no livro de Enoque fica muito mais próxima das lendas, da mitologia e dos semideuses do que qualquer coisa da Bíblia. Por isso, essa interpretação não costuma ser levada a sério por estudiosos da Bíblia, já que nas Escrituras não existe nenhuma menção a seres demoníacos que tenham sido responsáveis, de qualquer maneira, pelo surgimento dos Nefelins. Normalmente, a interpretação que é mais aceita pelos estudiosos da Bíblia é a de que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete e que as filhas do homem eram descendentes de Caim. Esse parece ser o melhor contexto de interpretação, de acordo com o Antigo Testamento. Essa interpretação tem muita força justamente porque ela mostra essa diferença, esse contraste que existe entre os descendentes piedosos de Sete e a descendência de Caim, que é considerada amaldiçoada. Mas e você? O que acha? Qual dessas interpretações você acha que está mais coerente com a Bíblia? Não esqueça de deixar o seu comentário nesse vídeo contando qual é a sua visão sobre o surgimento dos Nefelins. Bem, voltando ao assunto, o que nós sabemos é que os Nefelins do Antigo Testamento acabaram morrendo. Provavelmente, todos eles foram dizimados, de acordo com as interpretações da Bíblia, levando em consideração o contexto histórico. É possível que todos os seres gigantes tenham desaparecido no período do rei Davi. Na verdade, vocês se lembram da história da morte do gigante Golias por Davi? Essa história é, sem dúvida, muito importante. Para quem não sabe ou não se lembra, Golias era um guerreiro de Gate. Segundo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, ele participou da batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Durante a batalha, Davi confrontou o gigante e acabou matando Golias. Davi enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor. E quando os filisteus viram que Golias estava morto, fugiram. De acordo com certas interpretações, Golias era um descendente distante dos Nefelins, mesmo que a sua altura esteja longe de poder ser comparada com a dos seres gigantes do período pré-diluviano. Você sabia que a altura de Golias é a única que está registrada na Bíblia?
existem duas possíveis alturas que são atribuídas a Golias. De acordo com as escrituras, Golias media 4 côvados e 1 palmo. Em outros textos dizem 6 côvados e 1 palmo. Côvados e palmo eram medidas que eram usadas na época para medir as pessoas. Hoje em dia, se nós fôssemos converter isso em metros e centímetros, essa altura estaria entre 2 metros e 92 centímetros a 3 metros e 40 centímetros aproximadamente. Esta diferença acontece porque os estudiosos ainda não chegaram em um consenso sobre quanto equivalia a um côvado nos dias de hoje. De toda forma, Golias não é o único gigante a aparecer nas escrituras. Na Bíblia, há registro de vários outros seres gigantes que habitavam na região de Canaã. Porém, o lado ruim é que não há tantos detalhes sobre eles. Então, fica difícil que a gente pegue as escrituras e consiga traçar uma explicação sobre o surgimento dos seres gigantes. Fato é que a curiosidade sobre os Nefelins ainda é grande até hoje, justamente pelo fato de que os detalhes sobre a origem deles, sobre o desenvolvimento deles na Terra e sobre o que aconteceu com eles permaneceram um mistério. Há até mesmo uma série documental que fala sobre a pesquisa de vestígios dos Nefelins na Terra. Essa série se chama Anjos e Gigantes, os Vigias e Nefelins. Na série, nós podemos ver a tratativa de encontrar qualquer evidência de que um dia os Nefelins passaram pela Terra. Os apresentadores viajam para diversos lugares em busca dessas provas, como Egito, Estados Unidos, Peru e Israel. Bom, de toda forma, o que a Bíblia nos permite dizer é que os seres gigantes de fato existiram e que a sua altura girava próxima de 3 metros de altura, de acordo com as passagens que já citamos e também de acordo com Samuel, capítulo 17, no versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 3, no versículo 11. Nas poucas vezes que as escrituras mencionam a existência dos gigantes, eles são mencionados no coletivo, ou seja, isso pode ser um indicativo de que eles eram um povo, um grupo, e não apenas um ser que era gigante. Além de Nefelins, outros nomes são usados para se referir a esses gigantes, são Refaíns e Anaquins. De acordo com as escrituras, os Anaquins eram um grupo de descendentes de gigantes, filhos de Anak. Além de Golias e Gate, a Bíblia também menciona um outro gigante que também foi derrotado por Davi e seus homens. Porém, esse outro gigante não recebe nenhum nome. Como falamos antes neste vídeo, os gigantes foram dizimados durante o período de Davi. Uma das interpretações sobre o destino dos gigantes sugere que eles acabaram sendo aniquilados por outros povos, e os poucos que sobraram acabaram se juntando a outros grupos. Porém, todos esses foram dizimados. Outra interpretação é de que esses seres gigantes acabaram morrendo durante o dilúvio de Noé, já que eles não entraram na arca. Porém, é mais difícil sustentar essa segunda interpretação, já que os seres gigantes acabam sendo mencionados em outros momentos nas escrituras, que falam sobre períodos após o dilúvio. A Bíblia menciona também um gigante que é chamado de Og. Inclusive, um dos objetivos dos apresentadores do show que falamos, Anjos de Gigantes, os Vigias e Nefelins, é entender melhor sobre a figura de Og. Para quem não sabe, Og é um gigante que é considerado o rei de Bazã. Og é um dos descendentes dos Refaíns. E, de acordo com as escrituras, o seu sarcófago tinha cerca de 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Segundo a Bíblia, Og foi um dos gigantes que foi derrotado pelo exército de Israel. Como você pôde ver, a história dos gigantes da Bíblia é algo que está longe de ter um consenso entre estudiosos e pesquisadores. Até mesmo quem diga que a palavra gigantes na tradução em Gênesis é um erro. Esse é o caso do teólogo Adam Clarke, um teólogo da Inglaterra, que viveu no século 18 e 19. Na visão de Adam Clarke, os Nefelins eram homens que caíram e nasceram na Terra, tendo, por isso, uma mente mais diabólica e um lado animalesco. Essa visão de Clarke se aproxima mais do termo original que vem do hebraico, Nafal, que, como vimos, significa algo próximo de ele caiu, ou mesmo da palavra em grego na versão traduzida, que significa nascido da terra. Por outro lado, nós também temos a visão de Carl Friedrich Geiel, um teólogo alemão que viveu no século XIX. Para ele, os Nefelins nada mais eram do que os tiranos, seres gigantes que já estavam na Terra antes mesmo dos filhos descendentes de Sete. De acordo com a visão de Geiel,
Mesmo depois dos filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, terem tido os filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, os Nefelins continuaram a habitar a terra ainda por muitos anos. Bom, com toda certeza esse debate sobre os Nefelins ainda dava para continuar por muito mais tempo. Mas hoje nós vamos parar por aqui. Então, o que você achou sobre a história dos Nefelins? Gostou de saber um pouco mais sobre os gigantes da Bíblia? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha nesse vídeo. Além disso, você também pode compartilhar o vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.